A paz do Senhor para todos os irmãos. Deus em Cristo abençoe a todos com as ricas bênçãos celestiais. E é uma honra estar aqui novamente para trazer uma palavra de Deus para todos os irmãos que estarão nos assistindo nesta noite. Uma palavra de ensinamento bíblico para produzir mais vigor, mais saúde espiritual na vida de todos os irmãos. É uma bênção nós estarmos com os ouvidos abertos para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, palavra essa que nos enriquece, palavra essa que nos dessedenta, que nos alimenta, que traz um vigor espiritual para a nossa alma, que nos deixa melhor, que nos faz progredir, que nos faz estarmos mais edificados na presença desse Deus. E é através dessa palavra que nós vamos desenvolvendo, é através dessa palavra que nós vamos crescendo, que nós vamos nos estruturando espiritualmente diante de Deus, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia, ela está estendida sobre a vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. É notório para nós de que o Deus que nós servimos, Ele tem feito uma grande obra em nossas vidas. Obra essa que nós podemos falar com muita convicção, com muita certeza, com muita fé, de que o Deus que nós servimos, em todo tempo, Ele tem tido um cuidado especial com as nossas vidas. E se nós tão somente obedecermos a sua palavra, vivenciarmos a cada dia a sua santa e gloriosa palavra, Ele estará a cada dia também cuidando de nós, zelando da nossa vida e nos dando vigor físico e espiritual para que a cada dia nós possamos ser melhores na sua santa e gloriosa presença. Estamos agora com alguns irmãos já conectados aqui, outros ainda vão conectar, nós iniciamos agora, estamos dando um pouco de tempo para ver se mais algum se conecta aí para que a gente possa iniciar o estudo da palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor irá falar de maneira gloriosa aos nossos corações. E todos nós sabemos, nesses dias tão complicados que nós estamos vivendo, nós como cristãos não assustamos com isso, não ficamos desesperados, não ficamos temerosos, porque nós sabemos que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Tudo isso é motivo de nós glorificarmos e engrandecermos o nome de Jesus, porque a sua palavra, ela tem se cumprido cabalmente dia após dia diante dos nossos olhos. Não vê quem não quer, não enxerga quem não quer, mas a palavra de Deus, a cada dia, ela se cumpre. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus Cristo por tudo isso que tem acontecido. Amados, abra a sua Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a inerrante, a infalível, não é? Palavra do Senhor nosso Deus, do livro de Deuteronômio, no capítulo de número 32, e o versículo de número 1 e o versículo de número 2, que nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva,
e destile o meu dito como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Amado e soberano Deus, maravilhoso e glorioso Jesus, Pai eterno, que o Senhor, através da tua bondade, da tua misericórdia, venha abençoar a vida dos irmãos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo neste momento, que o Senhor possa abençoá-los com as ricas bênçãos celestiais, que o Senhor possa, através do poder do teu nome, do teu sangue, da tua palavra, do poder transformador, regenerador, do teu Santo Espírito, o Senhor possa trabalhar em cada mente, em cada coração que está atento para a tua palavra. Senhor Jesus, abra a mente dos teus filhos, abra a mente dos teus servos, para que possam receber a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto que acabamos de ler vem nos mostrar aqui o último canto de Moisés, onde marcava aqui o encerramento do seu ministério e a sucessão de sua liderança para o seu servo Josué. Quando analisamos este texto sagrado, nós vamos entender uma lição maravilhosa. Nesse cântico de Moisés, ele conclama duas testemunhas importantíssimas aqui: o céu e a terra. Quando fala do céu, ele está falando dos seres celestiais, e quando fala da terra, ele está falando dos seres terrenos. E ele então conclama duas testemunhas, que tanto essas testemunhas que estão no céu como estão na terra, a inclinar os ouvidos, porque ele iria falar, e ele dizia para a terra: ouça a terra as palavras da minha boca. E aí no verso 2 ele vai dizer: goteje a minha doutrina como chuva. Amados, quando Moisés diz para a doutrina, para o ensinamento dele, gotejar como chuva, ele está nos mostrando aqui de uma certa forma que esse gotejamento desse ensinamento, dessa doutrina, vai trazer importantíssimos resultados na vida daqueles que são fiéis, na vida daqueles que são obedientes, na vida daqueles que estão com o coração aberto para as coisas de Deus. Quando ele diz aqui para gotejar a doutrina, quando ele fala aqui que ela deve ser gotejada, destilada como orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. Quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando de conservação. Quando nós estamos falando de doutrina, estamos falando de ensino. E quando nós falamos de ensino da palavra, nós estamos falando de conservação na vida espiritual dos crentes. Nós estamos falando de sustentação na vida dos crentes. Quando nós falamos de doutrina, quando nós falamos de ensino, nós estamos falando de preservação na vida dos crentes. E quando a vida do crente é conservada, ela é sustentada,
ela é preservada pela palavra, pela doutrina, pelo ensino, esse crente, ele vai ter uma missão importantíssima na sua vida, que ele vai valorizar mais do que tudo: exaltar o nome de Cristo através da sua vida. Amados, cabe à igreja, é um dever da igreja, é uma responsabilidade da igreja e de cada crente individual que faz parte deste corpo místico que é a igreja, a proclamação, a sustentação, a defesa da sã doutrina bíblica entre todos os homens. Quando nós falamos de igreja, nós vamos entender que a igreja, ela é a única instituição sobre a face da terra que pode viver a verdade, que pode sustentar, que pode defender essa verdade num mundo que vive enganado pelo pai da mentira, que é o arqui-inimigo das nossas almas. E sendo assim, a igreja, a guardiã da verdade, a guardiã dos ensinos verdadeiros, a guardiã da palavra, aquela que vai proclamar, que vai espalhar essa palavra, ela tem essa responsabilidade de se santificar na verdade. E essa verdade, ela vai vindo e caindo sobre a nossa vida em forma de ensino, em forma de doutrina. Ela vai gotejando como chuva na nossa vida, ela vai destilando como erva, como gotas de água sobre a relva. Veja bem, João, no capítulo 17, o verso 17, ele vai dizer assim, através das palavras de Jesus Cristo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo, quando ele vai escrever ao seu filho na fé, Timóteo, na primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo de número 3 e o versículo 15, Paulo vai dizer que a igreja, ela é guardiã da verdade. Paulo vai dizer que a igreja, ela é denominada como coluna e como firmeza da verdade. Só que, lamentavelmente, essa doutrina que Moisés falou, esses ensinamentos que Moisés falou, que devem ser gotejados como chuva na nossa vida, que esse dito deve ser destilado como orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. Isso fala do cuidado de Deus para com a sua igreja através da sua palavra. Isso fala da manutenção de Deus diária para com todos os teus servos através da sua palavra. Amado, enquanto esta palavra estiver gotejando na sua vida, enquanto esta palavra estiver destilando na sua vida, enquanto esta palavra estiver como chuvisco, como gotas de água na sua vida, constantemente a sua vida será uma vida estruturada, enraizada, firmada nas palavras de Jesus Cristo, e tudo que você fizer prosperará em nome de Jesus, e a sua vida vai ser carregada, abarrotada de fecundidade espiritual. Creia nessa palavra para a sua vida. Só que nos dias atuais, lamentavelmente, em nossos dias, o sistema chamado, o sistema corrompido, deturpado, que podemos denominá-lo de apostasia, está imperando, está reinando na vida de muitos que se dizem cristãos.
E cada vez mais nós estamos vendo o abandono dessa doutrina, o abandono dos ensinos de Jesus Cristo, o abandono da verdade por parte de milhares daqueles que se dizem cristãos. Infelizmente. Mas o que é doutrina? Como disse Moisés aqui, goteja a minha doutrina, goteja os meus ensinos, não é? O que é doutrina para a igreja? Doutrina significa ensino, doutrina significa instrução dada ou recebida. Isso é uma doutrina, isso é um ensinamento. Doutrina é um ensino que Deus dá ao homem a partir da sua santa e gloriosa palavra. Isso é doutrina. Volta a repetir o que Jesus disse para nós e está dizendo ainda em João, no capítulo 17, o verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, quando o apóstolo Paulo, ele mencionou para Timóteo no capítulo 3, o verso 15, que a igreja ela é a coluna, ela é a firmeza da verdade, ele está dizendo aqui para nós que a igreja é a coluna e é a firmeza do ensino. É a coluna e é a firmeza, é a guardadora, é a guardiã da verdade, é a que tem que semear os ensinos de Cristo, é a que tem que semear a doutrina de Cristo, a doutrina bíblica, a sã doutrina. Porém, então, cabe à igreja, cabe a mim, não só a mim como pastor, mas a vocês que são parte desse corpo da igreja, cabe à igreja como um todo sustentar, cabe à igreja como um todo manter, cuidar, conservar, preservar as sãs palavras das sagradas escrituras, a doutrina, o ensino que essa palavra tem para as nossas vidas. Haja visto que eu cheguei a este ponto, vocês chegaram a esse ponto porque essa palavra encontrou guarida em vossas vidas. É por isso que hoje nós melhoramos. É por isso que a cada dia nós estamos melhorando mais. É por isso que a cada dia que a gente ouve, que a gente deixa essa doutrina destilar, que a gente deixa essa doutrina ela gotejar na nossa vida, ela vir na nossa vida pouco a pouco, como orvalho, como chuvisco. A cada dia nós vamos melhorando. A cada dia a nossa vida vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai se fortificando e o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. A primeira vez que surge a palavra doutrina na Bíblia é justamente aqui, em Deuteronômio no capítulo 32 e o verso 2. Onde aqui, neste cântico de Moisés, ele consta aqui essa linda expressão: goteje a minha doutrina como chuva. É tão bonito quando o céu se fecha e você vê aquela chuva caindo pouco a pouco, principalmente depois de dias encalorados. O ar fica mais limpo, some aquele ar seco, a umidade toma conta do lugar. Assim é a nossa vida espiritual. A nossa vida que outrora era seca, muito seca mesmo, como aqueles ossos no vale de ossos secos, lá em Ezequiel 37, que estavam sequíssimos, naquele ambiente árido. A nossa vida era assim, seca, sequíssima. Mas a partir do momento que essa doutrina começou a gotejar na nossa vida, que ela começou a ser destilada na nossa vida, hoje a nossa vida já não é mais seca. Jesus falou:
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre. Hoje a sua vida não é mais seca. Amados, gotejar a doutrina, isso é um ensino puro. Isso fala do ensino puro. Isso fala do ensino saudável, do ensino continuado, do ensino constante da palavra de Deus na nossa vida. E nesse aparecimento da palavra doutrina, nós vamos perceber claramente aqui nesse texto que Moisés, ele considera que todos os ensinos que ele havia dado para Israel eram resultados de uma revelação divina. Quando ele diz goteja a minha doutrina, particularmente é o ensino que ele estava dando, mas Moisés reconhecia que tudo isso que ele estava ensinando para Israel, isso era resultado de uma revelação divina. Isso vinha de Deus para o coração de Moisés, para que Moisés transmitisse ao povo os oráculos do Senhor, a vontade expressa de Deus para a vida daquele povo. E esses ensinos, eles deveriam gotejar, ou seja, eles deveriam ser dados pouco a pouco para aquele povo ali, né? Ou seja, gotejar. Quem não se lembra do que Cristo, do que o escritor Moisés também, Deuteronômio 8:3, e que Jesus repetiu isso lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. É a palavra de Deus que nos sustenta, querido. E isso vem de forma contínua sobre a nossa vida, de forma permanente. E esses ensinos, eles devem cair, eles devem gotejar sobre o povo, a fim de produzir uma vida espiritual sadia sobre esse povo. Por que você acha que em todos os cultos nossos, no momento normal dentro da igreja, constantemente estamos usando a Bíblia? Porque para que cada ensino que vamos ministrar, nós usamos a Bíblia. Porque que cada assunto que nós vamos aconselhar alguém, a gente usa a Bíblia. É porque esses ensinos têm que ser gotejados pouco a pouco sobre a nossa vida, para nos dar firmeza, para nos dar sustentabilidade, para nos dar saúde física, saúde espiritual. Por isso, esta expressão, o gotejar da doutrina, ela vem mostrar para nós que a doutrina é algo que vem do alto, é algo que vem do céu, é algo que vem de Deus. Goteje, está vindo do alto, está vindo de cima, está vindo de Deus. Isso mostra que isso vem do alto, isso mostra que isso vem do céu, isso mostra que essa palavra vem de Deus, direto para os nossos corações, conforme Moisés diz, goteja a minha doutrina como chuva. Você não vai ver chuva saindo da terra e supitando para cima, nós vamos ver chuva vindo do alto. A doutrina vem de Deus, os ensinos vêm de Deus, a palavra vem de Deus direto para o seu coração e produzindo o de melhor na sua vida. Dê crédito a esta palavra. E essa expressão, ela nos dá aqui também uma nítida noção de que o trabalho da doutrina é manter a vida renovada no ser humano. É manter essa vida renovada, pois ela é comparada aqui como uma chuva, como um orvalho, como gotas de água sobre a terra. E todos nós sabemos da ação do orvalho, todos nós sabemos da ação da chuva sobre a relva, sobre o mato, sobre as ervas. Todos nós sabemos, no momento de tempo seco, o capim fica todo seco, a mata fica seca, os pastos ficam secos. Mas quando entra o período chuvoso, a água cai sobre a relva e daqui poucos dias aquilo começa a enverdecer, aquilo começa a produzir vida, aquilo começa a ficar mais belo, mais bonito, mais viçoso. É esse resultado
que essa palavra, quando ela está gotejando sobre a nossa vida, que ela está destilando sobre a nossa vida, ela vai produzir vigor, ela vai produzir beleza, ela vai produzir vida, ela vai produzir tudo de bom na nossa vida, os frutos necessários espirituais que nós precisamos para ter uma vida saudável, para ter uma vida plena na presença de Jesus. Por isso ela deve ser gotejada, por isso ela deve ser destilada na nossa vida. Este é o papel maior da doutrina, do ensino na nossa vida espiritual. E o papel dessa doutrina, como disse Moisés, desse ensino, quando ele é gotejado, quando ele é destilado, quando ele cai sobre nós como orvalho, como chuvisco, como gotas de água sobre a relva. Isso, meu querido, que me assiste nesta noite, isso vai produzir um refrigério na nossa alma. Isso vai produzir renovação para as nossas forças espirituais. Isso vai produzir uma concessão de beleza espiritual para a sua vida. Isso vai produzir um avivamento espiritual na sua vida, na sua casa, na sua família, na igreja em que congregamos, quando nós valorizamos essa gloriosa palavra. E quando nós absorvemos essa palavra, esse ensino, essa doutrina, esses ensinamentos que vêm do alto, amado, nós ficamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos mais parecidos com o nosso Mestre. Quando nós ensinamos a sã doutrina, os ensinamentos da Bíblia Sagrada para a igreja, para os servos de Deus, nós não estamos falando outra coisa, senão dos ensinos do Senhor que vão produzir esse refrigério, essa renovação, essa concessão de beleza espiritual na vida daquele que crê. Querido, é como a pregação de Pedro, lá em Atos, no capítulo 3, e o verso 19, quando Pedro disse aos seus ouvintes, quando Pedro falou àqueles que ouviam ele ali, que eles deveriam se arrepender, que eles deveriam se converter, para que os pecados deles fossem totalmente apagados, e que viesse o refrigério pela presença do Senhor. Esse refrigério, essa presença do Senhor, ela vai só estar sobre a sua vida se houver conversão, se houver arrependimento. Aí essa palavra vai penetrar na sua vida, a presença de Deus vai achar guarida e a sua vida vai mudar da água para o vinho. Pode acreditar nessa palavra. Esse refrigério que Pedro fala, pela presença do Senhor, é algo que somente vem sobre a vida do ser humano mediante o ensino da palavra, mediante a ministração da doutrina sagrada. É só através disso que nós vamos melhorar na nossa vida. Quantas das vezes que nós fomos por uma escola dominical, vamos para um culto de doutrina, ouvimos a palavra, ela penetra no nosso íntimo como uma espada aguda de dois gumes e vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e quando termina aquele estudo que saímos dali, a gente sai dali mais convertido, mais arrependido, e a gente vai vendo que a palavra está penetrando, está agindo, está renovando, está tirando tudo aquilo que não presta da nossa vida, e no outro dia você vai ser um crente melhor na presença de Jesus. Creia nisso, querido. Creia no que a palavra pode fazer através da sua vida e pela sua vida. Jesus, certa feita,
Ele afirmou que nós só encontraremos o descanso verdadeiro para a nossa alma quando nós aprendêssemos dele. Quando nós aprendêssemos dele, nós nos tornaríamos manso e humilde de coração, igual a ele. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Veja bem, aprender de Jesus. Olha o que ele diz. Aprender dele. Ele é o verbo. Ele é a palavra. João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando a gente aprende de Jesus, nós estamos aprendendo da sua doutrina, da sua palavra, do seu ensino. O que estamos vivenciando nos dias atuais é o oposto. É a outra face da moeda. É ao contrário daquilo que Cristo quer que a gente aprenda, guarde e pratique. O que estamos vendo hoje é uma inversão de valores. É a desvalorização da doutrina bíblica. O que estamos vendo hoje é muitos hoje por aí pregando a palavra de Deus ao seu bel prazer, como se eles fossem dono dessa palavra, como se essa palavra não tivesse vida própria. O que estamos vendo hoje? Por que está acontecendo no meio social de todo o planeta Terra essa grande pandemia? Não é à toa. O que estamos vendo nos dias de hoje? Normalização do pecado. Tem contribuído para isso. Tudo se tornou normal. É o que Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo, lá na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, o versículo 3 ao versículo 4, ele diz que viria um tempo em que não suportariam mais os ensinos da palavra, em que não suportariam mais a sã doutrina, porque eles vão passar a ter uma bucha nos ouvidos, comichão nos ouvidos, uma coceira, um ouvido tapado. Vão amontoar para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme as suas próprias verdades, entre aspas. E disse Paulo que eles desviariam os ouvidos da verdade e voltariam às fábulas, às lendas, e não dariam mais valor a essa doutrina, a palavra de Deus. Mas o que é, pastor, suportar a sã doutrina? É andar em obediência, é andar em santidade, mesmo diante de tentações, mesmo diante de sofrimentos, mesmo diante de tantas heresias nos dias atuais, mesmo diante de tanta apostasia nos nossos dias. Amados, é preciso que suportemos a sã doutrina. É preciso que nos submetamos a esta palavra. Por que, pastor, que eu tenho que suportar a sã doutrina? Porque só assim nós teremos descanso para a nossa alma. Como disse Jesus, que pediu para aprender dele, que é manso e humilde de coração, que nós encontraríamos descanso para a nossa alma. É só através desses ensinos santos, é só através desses mandamentos, desses estatutos, desses preceitos que Deus deixou para que nós diligentemente o observemos. É só através da leitura, de guardar no coração, de praticar, de vivenciar essa palavra no dia a dia, que nós vamos alcançar o descanso para a nossa alma. É só assim que nós vamos manter o velho homem. É só assim que nós vamos manter a natureza pecaminosa
sob o domínio do Espírito Santo, que vai estar guiando, regendo e dominando a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito na presença de Jesus. Por isso que Paulo sempre estava também escrevendo nas suas cartas sobre o valor da doutrina, dos ensinos. Ele escreve ao seu filho na fé, Tito, e ele diz lá no capítulo 2, o verso 1, na carta endereçada a Tito, ele lá coloca lá, tu porém fala o que convém à sã doutrina. Nas entrelinhas, Paulo estava dizendo, não importa se vão achar ruim, não importa se vão fazer cara feia, não importa se vão virar desigrejados, porque a doutrina cutucou eles, falou com eles, a carapuça serviu para eles, não importa, tu porém fala o que convém à sã doutrina. Amado, a doutrina ela continua sendo considerada como um ensino da parte de Deus, um ensinamento com origem, um ensinamento com nascedouro em Deus. As palavras que têm impactado a nossa vida até aqui são palavras de Deus, são palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apesar que muitos hoje estão duvidosos acerca da doutrina do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. Isso também não é novo, isso também acontecia nos dias de Jesus. Muitos dos dias de Jesus duvidavam da doutrina de Jesus, duvidavam dos ensinamentos de Jesus, e não vão duvidar dos nossos? Se duvidavam do de Jesus, é claro e é evidente que vão duvidar dos nossos, né? A ponto de lá no Evangelho de João, no capítulo de número 7, o versículo de número 16 e o versículo 17, o Senhor, ele expressou bem claro para os seus contemporâneos: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Veja bem, Jesus ensinava para eles a doutrina. Jesus dava para eles os ensinos das Sagradas Escrituras. Mas eles não acreditavam em Jesus. Eles menosprezavam que as palavras que Jesus estava usando não era dele, mas aquelas palavras vieram do próprio Deus. Assim como estamos aqui hoje, as palavras que estamos anunciando para os irmãos não é minha, ela é de Cristo, ela é de Deus. E são essas palavras, somos apenas porta-vozes, somos apenas canal para levar a bênção de Deus para a sua vida, através dessa santa e gloriosa palavra. A doutrina, ela nada mais é, esses ensinamentos nada mais é do que a manifestação da vontade de Deus para o homem. Ou seja, seguir esse ensino, seguir essa doutrina, guardá-la, vivenciá-la no dia a dia, é seguir a vontade de Deus. É por isso, querido, que muitos hoje têm se levantado contra os ensinos de Jesus. Naquela época teve, e nos dias de hoje não é diferente. Muitos têm duvidado dessa santa palavra. Por quê? Porque ela implica em renúncia do eu. E muitos não querem renunciar o eu. Ela implica em renúncia do ego. E muitos não querem renunciar o ego. Amados, sem renúncia é impossível seguir a Jesus Cristo. Sem renúncia na nossa vida é impossível vivenciar esses ensinamentos que Deus quer que eles sejam gotejados sobre a sua vida, destilados sobre a sua vida. Esse dito, essa palavra, esse ensino, ele deve cair sobre a sua vida como orvalho, como chuvisco, como gotas de água sobre a relva, que vem reverdecer, que vem produzir vida, que vem destilar vida, que vem trazer beleza espiritual sobre a sua vida.
Amados, mesmo em meio a tanta desvalorização dos ensinos de Jesus, que havia naquela época, e há também, isso é real, é verídico, e há também desvalorização nos ensinos de Jesus nos dias de hoje, da doutrina de Jesus nos dias de hoje, mas tem aqueles que ficam maravilhados com os ensinos de Jesus. Tem aqueles cristãos que amam o ensino da palavra de Deus. Tem aqueles cristãos que choram diante do ensinamento da palavra de Deus. Tem aqueles cristãos que há uma fogueira ardendo no coração deles quando eles ouvem um versículo da palavra de Deus. Esse aí ama a Deus. Esse aí ama a palavra de Deus. E a esse aí Deus tem bênçãos copiosas sobre a vida dele. Haja visto que nos dias de Jesus muitos não valorizavam, como também nos dias de hoje, como também havia nos dias de Jesus muitos que valorizavam, e como há nos dias de hoje também muitos que valorizam. Tanto é que lá em Marcos, no capítulo 1, verso 22, vai dizer para nós: e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava como tendo autoridade, e ele tinha autoridade, ele tinha poder, porque certa feita ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus, querido, ele falou sobre uma doutrina muito comum nos dias de hoje. Lá em Mateus, no capítulo 15, o verso 8 e o verso 9, ele diz: este povo se aproxima de mim, com a sua boca me honra, e com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Infelizmente, existem muitas doutrinas por aí que são preceitos de homens, mas a verdadeira doutrina de Cristo, ela está inserida na sua santa e gloriosa palavra. Portanto, meu querido, valorize a palavra de Deus, valorize os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, valorize essa doutrina, valorize os ensinos de Jesus, porque eles são lâmpada para os teus pés, tá? Eles são luz para iluminar o seu caminho, vão produzir uma vida sadia, uma vida saudável, uma vida enriquecedora, uma vida próspera, uma vida fecunda em você, porque essa palavra verdadeiramente, ela é vida. Essa palavra verdadeiramente, ela é alimento. Essa palavra verdadeiramente, ela é um maná que Deus tem para os nossos dias. Naqueles dias, o maná caiu ali naquele deserto para o povo pegar. E o povo pegava aquilo, parecendo algo branco ali, parecendo um algodão. E quando o povo pegava aquilo e comia, e antes deles comerem, ele perguntava: o que é isto? Era o maná, era o pão vindo de Deus para saciar a fome daquele povo. E nos dias de hoje, o maná de Deus para nós é a sua santa e gloriosa palavra. Por isso eu repito para você: lâmpada para os teus pés é esta palavra, e ela também, ela é luz para o seu caminho. Portanto, queridos, valorize esse ensinamento de Jesus para a sua vida. Valorize, tá? Porque esse ensinamento vai gotejar, esse ensinamento vai chuviscar, vai destilar como uma chuva fina de bênçãos sobre a sua vida, uma chuva calma, uma chuva duradoura, que vai molhar a terra profundamente, alimentando e preparando a sua vida para produzir muitos frutos, tá? Essa doutrina, esse ensinamento divino, ele vai gotejar sobre a sua vida, ele vai te enriquecer, ele vai te endireitar, ele vai corrigir, ele vai te santificar, ele vai tratar com você, ele vai preparar a sua vida para você ser frutífero, próspero, abundante e sempre frequente na presença desse Deus. Que Deus em Cristo abençoe as vossas vidas, vocês que estão nos ouvindo e muitos que ainda vão nos ouvir,
que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, assim como o Senhor ordenou que os israelitas que estavam ali na terra de Gozem, que matasse um carneiro, um cabrito, e passasse o sangue nas vergas e nos umbrais das portas, porque à noite o anjo da morte iria passar. E quando os israelitas marcaram as entradas da casa deles com aquele sangue do cordeiro, que prefigurava o nosso Cristo que morreu na cruz do Calvário, eles tiveram proteção. E como ministro do Evangelho, eu ministro sobre a tua vida nesta noite, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o poder desse sangue continua com a mesma eficácia e que a marca desse sangue esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, protegendo, sustentando e livrando vocês de toda espécie de males. Praga nenhuma chegará à tua tenda, e que o Senhor possa guardá-los e protegê-los no nome santo de Jesus. Ore comigo nesse instante. Nós vamos continuar transmitindo a doutrina ao vivo para os irmãos. Estou na igreja de 5 até 7 da noite, de terça a sexta, atendendo a todos aqueles que precisarem de um conselho, de uma oração. Hoje eu estive já atendendo lá irmãos e irmãs lá. E você que precisar de uma oração, de um conselho, nós estamos ali para atender os irmãos. E não reparem não, porque na medida do possível, durante a semana mesmo, nós estaremos passando na casa dos irmãos, visitando, cantando um hino, orando e ministrando a bênção sobre a vida de cada um. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Ore comigo nesse instante. Amado Deus, soberano Pai, glorioso Cristo, Pai Celeste, que o Senhor abençoe a vida de cada um neste momento, que o Senhor abençoe a cada casa, a cada família, derramando as ricas bênçãos celestiais sobre a vida dos teus filhos. Ó Deus eterno, que a tua bênção, que a tua graça e que a tua misericórdia seja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vossa vida, em nome de Jesus. Deus nos abençoe com as ricas bênçãos celestiais.